Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Satisfação, estamos recebendo novamente dentro do programa a nutricionista a doutora Raquel Exel, que participa conosco para falar sobre os cuidados com a alimentação, nas baixas temperaturas e também para trazer informações sobre os
de clientes, né, que são fundamentais observar a questão também de mitos e realidades dentro de dietas. E é sobre isso que nós vamos conversar com ela. Tudo bom? Tudo bem. Como está? Tudo certo? Satisfação recebê-la mais uma vez aqui dentro do programa, ainda mais para falar de um tema que vem sendo recorrente, a preocupação das pessoas com dietas, com alimentação, de manter a forma, enfim, uma série de preocupações pertinentes e que se deve observar sim, e eu gostaria de começar observando aí a importância, né, desses cuidados com a alimentação no período de baixas temperaturas. É verdade. Que bom que cresce cada vez mais a preocupação com a alimentação, né? Com a chegada do inverno, o maior medo é engordar, né? Geralmente as pessoas associam o frio com a maior ingestão de alimentos calóricos, né? Então, não necessariamente a gente precisa engordar no inverno. O corpo ele tem uma demanda maior para se manter aquecido. Então, muitas vezes se confunde esse frio com fome ou sede, porque a tendência também é diminuir a ingestão de água. Então, no inverno, não necessariamente a gente precisa engordar ou comer mais alimentos calóricos. Precisamos tentar se manter aquecido. Então, uma boa dica é sempre assim, usar mais chás, sopas de legumes, né, que são mais saudáveis, menos calóricas. Então, são alimentos que nos mantêm aquecidos sem necessariamente ter que comer algum alimento mais calórico com bastante queijo, bastante massa. Então, desassociar esse frio com um aumento energético dos alimentos. Então, a gente não precisa ingerir mais calorias, e sim se manter aquecido, para diferenciar o que é fome, o que é frio, o que é sede, e não descuidar da água, né? E com relação às quantidades de alimentação, isso é uma coisa importante da gente observar também, claro que depende da estatura de cada um, de biotipo físico, né? Mas que existem alguns detalhes assim que devem ser observados também. Cada pessoa precisa de uma ingestão diária de calorias. Isso depende muito, como disseste, da estatura, da idade, se pratica exercício físico ou não, do sexo também. Homens geralmente têm um metabolismo mais acelerado do que as mulheres. Se está com excesso de peso, um peso normal. Quando se fala em emagrecer, geralmente se reduz essas calorias, né? Então, a pessoa que, do modo geral, que gostaria de emagrecer, ela deve ingerir em torno de umas 1.200, 1.500 calorias. Isso a gente considerando uma pessoa obesa, talvez sem fazer exercício, do sexo masculino. Mulheres, às vezes, tem que ser um pouquinho menos, né? Então, tem que ingerir menos calorias diárias, porque o metabolismo basal da mulher é um pouco mais lento que o homem. Então, de 1.200 a 1.000 calorias é menor a ingestão do que o gasto, e aí acaba tendo emagrecimento. Muito bem. Com relação à questão da ingestão de água, também difere homens e mulheres, né? A quantidade que deve ser absorvida. E nesse período assim, qual é a sua dica? Geralmente, uma regrinha básica que se tem, né, mundialmente é os 2 litros de água. Esse consenso, claro, é um valor que se determina como padrão, se estipula, mas mais ou menos o que se indica é 30 ml por quilo de peso. Então, tu pode ter uma noção assim de quanto a pessoa pesa, se ela fizer multiplicado por 30 é tantos litros de água, geralmente dá em torno de 2, 2,5, se é um homem mais pesado, 3 litros, então isso depende. Uma dica legal para hidratação é andar com uma garrafinha de água na bolsa, no carro, no trabalho, porque senão realmente a gente acaba esquecendo que muitas vezes a água é hábito. Então a gente não bebe a água só quando está com sede. Então tentar ingerir a água natural e andar com uma garrafinha, às vezes é necessário até botar lembrete no celular, enfim, qualquer estratégia que ajude a manter essa hidratação, porque o corpo desidratado, ele mostra sinais que são dor de cabeça, o metabolismo mais baixo, às vezes cansaço, tontura, e fora que isso ajuda no funcionamento total dos órgãos, todos os órgãos precisam de água, então não só para perda de peso, mas para o funcionamento geral do corpo, é importante ingerir água. Muito bem, estamos aqui conversando, a doutora Raquel Exel, nutricionista, né, trazendo informações aí sobre os cuidados com a alimentação nesse período do inverno. Né? É fundamental a gente ter essa observância também. E, claro, as nossas baterias estão abertas, né, telefone, e-mail, para que você possa encaminhar aí os seus questionamentos. Então, doutora Raquel, vamos entrar também nessas questões que vêm preocupando bastante pais e a própria sociedade,
que é a incidência, né, aliás, o excesso de consumo de sal e açúcar nesse período, que está afetando inclusive as crianças, né, que estão tendo alterações na pressão e apresentando outras questões de saúde preocupantes, né, com acometimentos, que trazem, sim, para a sociedade, para o contexto familiar, uma preocupação muito pertinente com relação à questão alimentar. Eu gostaria que a senhora também fizesse algumas observações com relação a isso, da necessidade do sal, da necessidade do açúcar, em que quantidades, o que isso realmente contribui e o que prejudica. Isso é muito importante, visto que atualmente a gente tem muitos alimentos industrializados, né? O consumo diário de produtos de pacotinhos e salgadinhos, tudo isso que a gente vê na prateleira do supermercado influencia no aumento do sódio na alimentação. Então, como dica, assim, o que a gente tem que pensar? O consumo de sódio que se preconiza atualmente é 2 gramas por dia. E em últimos dados de pesquisas brasileiras, os brasileiros consomem 12 gramas, em média. Então, isso é muito alto em relação ao que se deve recomendar. 2 gramas por dia é fácil, né? Rapidinho tu já consegue, com uma bolachinha, com um salgadinho, fora o que tu coloca de sal na comida. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Como dica, assim, para tentar diminuir um pouco e principalmente cuidado com as crianças, é prestar atenção no quanto de produto industrializado estamos ingerindo no dia, né? Evitar o máximo que for possível de produtos de pacotinho. Tentar ter uma alimentação mais do tempo da vovó lá, de fazer a carne, fazer um legume, não comprar esses temperos prontos, então usar ervas, né? Uma dica legal, assim, que geralmente as pessoas ficam com medo, não sei cozinhar sem sal, porque fica sem gosto. Então, de repente, usar mais ervas, alecrim, manjericão, orégano, tentar usar esses temperos para dar sabor e não sabor de sal. E para as crianças fica um pouco mais complicado, porque no momento que a criança começa a experimentar esse tipo de alimento, ela já tem uma influência no paladar, fica um pouco mais difícil de tu ir retirando, né? O ideal, claro, é não expor tanto a criança a isso, tentar orientar uma alimentação mais saudável, mas ir influenciando, assim, levar para a escola uma fruta, tentar fazer um lanche mais saudável, um pãozinho integral, um queijinho, e não só dar essas bolachinhas de pacotinho, tentar fazer um bolo integral em casa e não comprar algum tipo de merenda já pronta. E com açúcar acaba sendo a mesma coisa. Muitos produtos têm a adição de açúcar para aumentar a palatabilidade e conservar também. Então, tentar reduzir isso, assim, tentar oferecer alimentos mais in natura, sem ter que fazer a adição do próprio açúcar e sal, que é sabido que aumenta a pressão arterial, diabetes. Então, principalmente nas crianças, a gente consegue evitar que elas tenham essas doenças na vida adulta, né? Não só na vida adulta, na adolescência já aparece, né? Então, a dica é tentar fazer mais alimentos em casa, naturais. Realmente, as últimas pesquisas apontam justamente para essa situação de acometimento, alteração da pressão arterial em crianças a partir de 9, 10, 11 anos, já apresentando realmente, né, situações muito complicadas, que requerem cuidados médicos, inclusive, né? Então, vale o alerta nesse aspecto da importância, né, de se estar bem alimentado, a questão dos nutrientes, das proteínas, da proteína também animal, que é fundamental, que eu gostaria que a senhora também entrasse nesse aspecto, porque existem hoje uma demanda muito grande de dietas também que restringem alguns alimentos e que, por vezes, eles acabam trazendo para a pessoa que deixa de consumir também problemas, porque é uma necessidade de gestão. Exatamente. Temos que ter um pouco de cuidado em relação às dietas, né? Pensando sempre numa reeducação alimentar, então um plano alimentar que vise a perda de peso. Então acho que é mais adequado do que pensar só numa dieta, que parece que é só um período e deu, né? Então a reeducação alimentar é para a vida inteira. Mas em relação aos nutrientes da dieta, sim, é importante contemplar todos os nutrientes para que a pessoa tenha uma perda de peso saudável, sem ficar com algum tipo de desnutrição ou prejudicar algum funcionamento de órgãos ou perda de massa magra. Na dieta a gente tem que pensar que tem que ter, então, dos macronutrientes mais importantes, que é o lipídio, a proteína e o carboidrato. Esses 3 componentes têm que fazer parte da dieta, porém, talvez em menor quantidade, né? Então, a gente vai dar uma reduzida nos lipídios, que são as gorduras da dieta,
Muitas vezes se aumenta um pouco mais a proteína, porque a proteína dá mais saciedade, então ajuda nessa perda de peso. E os carboidratos brancos, que são os refinados, pão branco, arroz, batata, esses carboidratos eles não saciam tanto quanto os integrais. Então, eles acabam prejudicando quem está em período de dieta, de restrição calórica. Então, aumentar um pouco a proteína, cuidar as gorduras, né? Ter uma importância assim de ter gorduras boas, que se chamam, né? Que são gorduras presentes em castanhas, azeite de oliva, e não a gordura saturada que a gente tem nas frituras e nos próprios produtos industrializados. E preferência por carboidratos integrais, que é onde a gente vai ter mais saciedade, mais fibra e mais nutriente. Esses 3 componentes, fora todas as vitaminas e os minerais que a gente consegue pelas frutas, pelos legumes, são os principais fatores para a gente compor uma dieta nutricionalmente balanceada, com uma restrição calórica, e assim produzir a perda de peso. Muito bem, o equilíbrio de tudo é fundamental, sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, a doutora Raquel continua aqui conosco e vamos, claro, falar sobre mitos e verdades, aí, as questões das dietas e outros cuidados importantes também com os fast foods. Então, continue ligado que num instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Continuamos aqui com a doutora Raquel Exel, nutricionista, trazendo informações aí sobre a alimentação no período que estamos vivendo aí do inverno, né, baixas temperaturas, querem sim que se faça uma dieta especial, se tenha todo um cuidado nesse sentido. E por falar em dieta, né, eu encerrei o bloco anterior, provocando aqui as questões dos fast foods e das outras, né, situações de consumo que hoje na vida moderna se tem, como os pacotinhos, aqueles de biscoito que já foi referido, enfim, esse universo todo de alimentos industrializados e que, por vezes, né, exageram aí no índice de sódio, no índice de açúcar, e foi que realmente a doutora Raquel aqui alertou. E nesse aspecto vamos entrar então nessas minúcias aí das questões, né, dos mitos e verdades com relação à questão das dietas em si, né, e também dessas questões voltadas aí ao fast food. Mitos existem vários, né? Cada dia a gente se depara com uma novidade em relação à alimentação. Muitas vezes as pessoas se apegam a crenças populares para emagrecer. Comer pimenta, o óleo de coco, fazer tal coisa, dieta do sol, da lua, enfim, existem muito. Então é muito mais fácil a gente tentar buscar alguma coisa externa do que uma mudança interna, né? Então, o que temos que pensar é que não existe milagre, né? Começando por aí. A alimentação saudável, a reeducação, ela requer um planejamento, requer organização, requer uma energia que vai ter que ser, né, despendida para realizar aquela dieta. Não precisa ser um sacrifício, então a gente não precisa usar outros mecanismos que teoricamente a gente acha que vai fazer a força por nós, né? A gente tem que dar o primeiro passo, procurar um profissional, tentar organizar o dia, a alimentação, fazer uma dieta equilibrada. Mas com certeza esses mitos, eles sempre rondam, né, a sociedade, enfim, e na maioria das vezes não tem fundamento. Claro que existem alimentos que às vezes ajudam no processo de emagrecimento, ou por dar mais saciedade, enfim, ou por diminuir a compulsão, que são os casos das proteínas, diminuir o carboidrato, tudo isso ajuda. Mas a regra geral é cuidar da alimentação, reduzir a ingestão calórica e praticar atividade física, né? Isso é o que ajuda mais ainda, porque aumenta o gasto calórico, aumenta a massa magra, o metabolismo, e traz também felicidade, né? Hormônios que são liberados durante a atividade física que dão sensação de prazer. Então, indiretamente, a gente acaba comendo menos. Então, acho que prestar mais atenção nessa questão de organização e planejamento. Disciplina é fundamental, sem dúvida nenhuma. Bom, estamos chegando aos minutinhos finais e como eu provoquei a questão do fast food, não podemos deixar de falar disso, que está presente aí no dia a dia, né? A vida moderna realmente, em virtude do tempo exíguo que se tem para se alimentar, então o pessoal opta realmente por aquelas comidas rápidas, né? Então, nesse aspecto, eu gostaria que também a senhora fizesse um alerta importante, especialmente para as crianças. É verdade. A maioria das redes de fast food não utilizam tanto produtos naturais ou alimentos nutricionalmente equilibrados. A gente tem um consumo maior de carboidrato e gordura quando se fala em sanduíches prontos, hambúrgueres, etc., pizzas, hot dogs. Esses alimentos, via de regra, são mais calóricos. Então, não que não possa haver um consumo esporádico, né, de vez em quando, uma vez por ano, e olha lá. Mas tentar, assim, procurar outros alimentos que também são de fácil acesso. Acho que a sociedade hoje está mais preocupada em ter uma alimentação saudável, então a indústria também tem essa preocupação. Então, existe hoje outras redes sem ser de lanches rápidos, que são ricos em gorduras e açúcares e carboidratos, então não acabam alimentando nutricionalmente aquela pessoa, acabam só suprindo o prazer de comer.
Procurar alimentos que tenham mais fibras, que são as saladas, que são os legumes, carnes magras. Então, existem hoje produtos rápidos, até teleentrega, de saladas, de carnes, de produtos integrais. Então, tentar, se não tem tempo de fazer e precisa comprar algum tipo de alimento, dar uma pesquisada e procurar algum tipo de alimento que seja nutricionalmente mais rico. E não só os fast foods. Muito bem. E vamos finalizar assim falando então das carnes brancas e vermelhas. Só para a gente dar assim um completo panorama dessa questão da alimentação e a necessidade desses cuidados. Né? É importante consumir produtos de origem animal. Claro que existem pessoas que optam por não consumir ou por algum motivo ou alguma patologia não podem consumir produtos de origem animal ou então só a carne vermelha ou carne de frango, mas ingere ovos, leite, lácteos. As proteínas de origem animal, elas têm função de construção muscular, de força, de massa magra, enfim, elas têm algumas funções de reestruturação e reconstrução do organismo. Então é importante a gente ter essa ingestão, não necessariamente só a carne de gado. Então, consumir mais peixes, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de consumir ou não é tão prático. O importante é ingerir, pelo menos na principal refeição, almoço e janta, algum produto de origem animal e esse produto de origem animal magra. Então, leites desnatados, queijos brancos, ovos, carne vermelha sem a gordura, frango e peixe. Então, é importante a gente ter, inclusive para as crianças que muitas vezes não têm, não querem muito consumir, ter essa necessidade de consumir produtos de origem animal e principalmente o leite, que a gente tem mais cálcio, né? Então isso também vai ajudar na saúde óssea das pessoas e das crianças. Sem dúvida nenhuma. Vamos agradecer aqui a participação, né, da doutora Raquel Exel, trazendo aí informações importantíssimas, cuidados com a alimentação. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.